aí que estão me assistindo. Notícia de primeira mão. A voz do povo. Melhor audiência. Reportagens em primeira mão. É muita harmonia. Está começando o nosso Jornal News. Hoje estou aqui com o senhor Raimundo Moreira Brandão, que eu vou entrevistar ele, nosso primeiro entrevistado aqui do nosso quadro, e ele vai contar um pouco como foi na sua época, ele que nasceu em 1973, então ele vai contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua época. Boa tarde, senhor Raimundo. Boa tarde, dona Crisilda. Eu vou fazer algumas perguntinhas e você vai me responder, tá certo? Senhora. Uns conflitos comuns na sua época, tipo assim, coisas que eram muito brigadas antigamente, mas que hoje não acontece mais esse embate hoje em dia. Na minha época, nós vivemos num período conservador, um período onde tinha muitos valores da família, onde as famílias eram levadas muito a sério a educação e o respeito de pai e mãe, e para com os antigos também, nós jovens, crianças, referenciávamos e respeitávamos muito. E proibições na sua época, como era? A gente tínhamos uma vida mais, como é que eu posso dizer, mais privada, né? Éramos muito reservados. Tem muitas coisas hoje que é liberado, que às vezes assusta a gente com a deliberação de tantas coisas. Por exemplo, falar abertamente sobre a vida sexual em família, isso não era um costume da época. Havia um tabu entre muitas coisas, bem como as meninas, quando perdiam a virgindade, era considerada, era como é que eu posso dizer, era muito massacrada, vamos dizer assim, ficava muito desvalorizada, desmoralizada, enfim. Conselhos e valores recebidos naquela época. As pessoas davam muito conselho, já dizia um ditado quando os mais velhos iam aconselhar: conselho e café toma quem quer. Na verdade, as pessoas tinham mais preocupação com o seu semelhante, um com o outro. E os conselhos não eram estendidos ou dados apenas por pai e mãe, mas pelos mais velhos. Eles se sentiam no dever de educar, né, os mais novos com conselho prático, ensinando a vida, usando exemplos e até situações que eles superaram ou que tiraram lição de vida. E o que eles pensavam sobre casamento? O casamento, em primeiro lugar, havia uma tradição, até os anos 90 aproximadamente, em que o casamento era único, seria para a vida toda, né? Ou seja, a pessoa já nascia, as meninas já nasciam... Não podia divorciar? Não, chamava separado, né? Sendeiro, em algumas regiões, conforme, de acordo com alguns estados. Então, a pessoa casava para viver a vida toda, independente das circunstâncias, né, os casamentos perduravam até que a morte os separasse. Esse juramento de que até a morte os separe era cumprido na íntegra. E havia poucas separações. Como era a política na sua época? Porque eu, inclusive, se você quiser, vote em mim, por favor, já tá chegando as épocas das eleições. Mas hoje em dia a política tá muito complicada, né, seu Moreira? Tá um negócio assim que a gente vê e fala, meu Deus. Mas enfim, como que era na sua época? Era do mesmo jeito que é hoje? Não, havia... sempre houve corrupção, desvio e políticos com segundas intenções para atender os seus interesses próprios. Isso sempre existiu. Mas havia mais responsabilidade e compromisso com as promessas feitas em campanha. Os eleitores cobravam, né, mais, talvez pelo fato dos políticos estar um pouco mais próximo e não estar um pouco blindado como é hoje. Hoje é muito difícil se falar com o vereador. Aliás, eles só ressuscitam de 4 em 4 anos e aí não aparece mais. Mas havia muito além as pessoas votavam por indicação, por conhecimento, e o toma lá da cá já existia, por um saco de cimento, por uma cesta básica, sei lá, por uma consulta médica, enfim. A barganha na política, infelizmente, não é uma coisa agora, é uma coisa atual, já é uma coisa
que vem de gerações passadas. E o emprego, como que era na sua época? Era, tipo assim, por exemplo, a pessoa tinha que apresentar currículo, tinha que ter algumas indicações, porque hoje em dia tá muito complicado, né, pra arrumar um emprego, você tem que ter escolaridade, enfim, esse tanto de coisa, tem que, às vezes, saber o curso. Enfim, como era na sua época? Era complicado do jeito que é hoje? Nas grandes cidades sempre existiu maior vaga de emprego. E havia o que não existe hoje, havia opções, escolha, várias opções, várias possibilidades de você mudar de emprego. Você estava trabalhando numa empresa e de repente um companheiro por algum motivo se desligava daquela empresa e passava para outra empresa e ele já te indicava. E às vezes você sempre ia para ter melhoras de salário, condição de trabalho. E muito embora antigamente se passava por um processo de evolução industrial, tecnológica, que ainda estava muito devagar, a mão de obra era mais valorizada. Então as pessoas tinham a oportunidade, por exemplo, você estava numa empresa ganhando R$2.000 e não era tão difícil de você receber uma proposta para ir para outra empresa para ganhar até mais, com melhores condições de salário, melhor condição de trabalho, com benefícios. Porque hoje em dia a tecnologia tá roubando, né, tudo, esses negócios, estão tirando os trabalhadores, né? O maquinário, a tecnologia tem imperado nesses últimos tempos, mas ainda cabe a nós nos adequar, né, nos atualizar, né, no sistema atual. Se o sistema requer que sejamos profissionais qualificados, cabe a nós procurar qualificações que o mercado existe atualmente. E na sua cidade, né? Você que era uma cidade pequena, lá de Piauí, né? Como era na sua cidade? Também tinha esses coisas tudo, burocracia para arrumar emprego? Como que era? Não, porque a maioria das pessoas trabalhava na agricultura, então não existia essa condição, essa procura de emprego. O que tinha era o comércio local, né, que funcionava na sua maioria nos domingos, né, e durante a semana a parte do comércio, quase que na sua totalidade, era fechado, porque as pessoas viviam da agricultura, da agropecuária, do agro em si. Então não tinha essas vagas de emprego. Na minha cidade, em que me criei praticamente, Barra de Alcântara, né? Eu sou natural de Oeiras, mas me criei na região de Barra de Alcântara. Então não tinha esse negócio de emprego lá onde eu nasci. Mas hoje em dia é diferente ou continua do mesmo jeito? Sim, hoje com o avanço muitas coisas mudou, né? As pessoas praticamente quase que na sua totalidade abandonaram o campo e estão vivendo quase que todo na região urbana. Então hoje existe sim as vagas de emprego, tanto no setor público quanto na iniciativa privada e assim vai. E a questão de educação, né? Porque eu já vi muito, né? Na minha época, na nossa época era muito assim, recebia a palmatória, né? Que era quando Castigo. Isso, essas coisas. Enfim, como que era esse contato? Na verdade, o professor ele era considerado como um segundo pai. O pai, quando nas reuniões ou quando em conversa com o professor, porque não existia esse negócio de reunião de pais e alunos. Né? Praticamente não. Era feito uma vez por ano quando era para iniciar a escola, o ano letivo, melhor dizendo, e quando era para entregar o boletim no final do ano. Ou se houvesse necessidade, o professor procurava o pai. E o pai dizia para o professor o seguinte: aqui ele é o seu filho, faça dele o que for necessário. Então, as correções, os castigos, como você bem citou, era feito de acordo com o professor. Existia professor que colocava no cantinho, de joelho no milho, no cantinho da disciplina. Outros usavam a palmatória literalmente, né? Eu ainda presenciei isso aí muito, poucas vezes, né? Pois eu tive excelentes professoras, então não tive muito esse problema. Além do mais que eu também, não querendo me gloriar, mas era um bom aluno também. Então não tinha problemas assim. Mas o professor, a figura do professor era respeitado, era temido. Quando nós estávamos, sempre chegava primeiro que o professor, claro. Quando o professor entrava na aula, podia estar a conversa, a brincadeira que tivesse. O silêncio imperava. Você tem uma ideia, eu estudei numa unidade escolar
em que havia apenas uma professora para 4 classes. A maioria era tudo professor ou tinha professores também? A classe feminina sempre imperou no ensino, né? Eu, por exemplo, não estudei com nenhum professor homem, não me lembro de ter estudado minha presença de escola, que eu estudei na escola apenas até a 6ª série, né? Depois eu estudei à distância, completei 1º e 2º grau, mas já completei no sistema apostilado. Então, voltando à figura do professor, ele era respeitado. Quando o professor chegava na sala, imperava um silêncio, e ele tinha respeito. Ele tinha autorização dos pais para castigar e para reprimir, para fazer o que ele bem entendesse. Só para você ter uma ideia, na unidade que eu estudava, tinha uma professora, né, e uma merendeira. Até a merendeira, ela tinha autoridade, era respeitada pelos alunos. E ai daquele que desrespeitasse uma ordem da merendeira. Se a professora tivesse se ausentar por alguma coisa, ela ou delegava a merendeira para tomar conta da classe, ou um aluno da sua confiança. E só para você ter uma ideia, às vezes havia essa necessidade da professora se ausentar para ir no banheiro, alguma coisa, uma vez que era quatro séries, né? 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, né? A professora ensinava simultaneamente na mesma sala os 4 alunos. E, às vezes, delegava. Eu, por exemplo, fiquei algumas vezes como responsável pela classe. E era respeitado aquele quem recebia a autorização da professora para tomar conta da classe. E questões sobre envelhecimento na sua época, as pessoas mais velhas, elas tendiam a envelhecer com saúde, assim, né? Porque hoje em dia a gente tem visto os idosos bem debilitados, mesmo com o avanço de hoje em dia. Você acha que teve uma mudança ou que continua melhor agora com o avanço da tecnologia na medicina? Eu acredito que não. A morte precoce nos tempos antigos acontecia mais com frequência do que hoje. Eu acho que a nossa população hoje tem uma qualidade de vida melhor no tocante à saúde, não no tocante à alimentação, não estou falando disso, estou falando no tocante à saúde. A gente verifica, por exemplo, minha avó morreu de câncer de mama aos 38 anos, minha mãe morreu aos 40 anos, de coisas simples, né? Coisas que podia ser detectada. A água não era, tinha em algumas regiões água salubre, enfim. Eu acredito que, com pequenas exceções, existiam aqueles que viviam mais. Então eu acredito que a perspectiva de vida hoje, do aumento da maioridade, da idade, eu acho que hoje as pessoas vivem de uma forma tem um tempo de vida maior do que antigamente. Eu já visto que a gente via jovens morrer com coisas que não era diagnosticado, que hoje a gente vendo, com o conhecimento que a gente entende que aquela pessoa pode ter morrido de câncer, pode ter morrido de... Eu tive uma irmã que morreu de desidratação, uma coisa tão simples de se tratar hoje, mas que as pessoas não tinham recurso, moravam a quilômetros de médico, 30, 40 quilômetros, não tinham acesso à saúde. Várias pessoas não tiveram nem as vacinas iniciais da vida, que é o teste do pezinho, a BCG, e assim por exemplo. Eu, por exemplo, não tomei BCG, nem eu e todos meus irmãos nascemos em casa por uma parteira. Então, eu acho que a qualidade de vida, a extensão de vida, o tempo de vida era maior do que hoje. Menor do que hoje, melhor dizendo. E o senhor acha que está melhor os tempos de hoje, falando como um todo, não só na medicina, mas em tudo da vida, assim? Enfim, o senhor acha que é melhor antigamente ou hoje em dia? A medicina, ela avançou muito, a gente há de reconhecer, muito embora as grandes cidades tenham suas aglomerações, seus problemas, as filas extensas, não somente para consulta, mas para consulta de rotina, exames e assim por diante. Então, acho que a medicina melhorou muito, né? A tecnologia, o acesso às coisas melhorou muito. Eu só acho que teve uma grande decadência, né? No tocante a segurança. É uma das coisas que deixa a gente realmente preocupado. O que antigamente a gente tínhamos uma tranquilidade maior de ficar na rua, até tarde da noite, de dormir nas casas, mesmo nas cidades com as portas abertas, deixar os seus veículos com as janelas e portas abertas. Hoje já não se pensa, hoje mesmo você com as portas fechadas, com tudo que você tem, com seguro, com tranca, com alarme, com trava, estou falando na parte de veículo e casa também,
você não tem mais uma segurança. Hoje você sai de casa como uma vítima e retorna como um sobrevivente. Então acho que a questão da segurança, ela teve uma decadência, isso tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas. Não dá mais para se medir que violência é apenas nas metrópoles. Hoje, infelizmente, todo lugar está infestado por esta insegurança. Bom, eu queria agradecer, muito obrigada, seu Moreira, por ter disponibilizado esse seu tempo para ceder aqui uma entrevista para nós, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Muito obrigado. Muito obrigada a você que nos assistiu.